Chegando ao seu computador e no seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes, o podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, gravado remotamente, cada um na sua casa devido à quarentena. Lembrando sempre, fique em casa. Hoje, infelizmente, o dia que a gente está gravando o nosso 15º episódio, o Brasil superou 9 mil mortos. Então a gente está aqui no Leme, no nosso Passes em Passes, levando conhecimento para você, divulgando os conhecimentos aí sobre o esporte, sobre o futebol de forma mais incisiva, para você ficar em casa e curtir os nossos podcasts, porque o Passes em Passes é o esporte como você nunca ouviu. No nosso 15º episódio, a gente vai falar de um tema bem interessante. Não é isso, meu amigo Matheus Reis? Como é que você está? Se cuidando, é claro, né? Com certeza, amigo. Com certeza, um prazer estar contigo mais uma vez aí no comando do Passes em Passes. E o tema do 15º episódio é futebol e rivalidades estaduais. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas do iTunes, do Spotify, e não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber sempre que a gente publicar um novo episódio, aquela notificação, sempre que um novo episódio for pro ar. Exatamente, meu amigo. E hoje a gente tem o prazer de receber a doutoranda do PPG-Com da UERJ, pesquisadora do Leme, a Thalita Neves, que vem estudando as mais diversas rivalidades estaduais que temos espalhadas pelo Brasil. Thalita. Obrigada, Felipe, pelo convite. Obrigada ao Matheus, a todo o pessoal aí do Passes em Passes. Para mim é um grande prazer participar falando daquilo que eu acho que é o que dá sentido ao ato de torcer, que é justamente a rivalidade clubística. Vai estar com a gente também nesse episódio Edson Gastaldo, pesquisador do Leme e professor adjunto no Centro de Estudos de Pessoal Forte de Caxias. Gastaldo, é um prazer receber aqui no Passes em Passes, um pesquisador cuja obra me ajudou muito no meu trabalho de conclusão de curso na graduação da UERJ. Tudo bem? Olá, ouvintes do Passes em Passes, um prazer estar aqui com vocês. Sempre uma alegria participar de uma mesa tão boa. Valeu, Edson, uma alegria enorme receber você aqui. O pessoal já estava pedindo a sua presença aqui faz tempo. E hoje, para a gente falar desse tema tão importante, também quem está acompanhando a nossa gravação é o Fausto Amaro, diretor do programa, coordenando aí todos os aplicativos que fazem a gente produzir o nosso Passes em Passes, a nossa produtora Marina Mantuano e nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos no nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo. Quem não tem pelo menos um clássico que marcou a vida para poder falar? De norte a sul, existe aquele jogo com algo a mais para cada torcedor. Para os amantes de futebol, os clássicos estaduais sempre têm uma importância maior. Afinal, quem é que não gosta de vencer o seu maior rival? O clássico é um jogo que simboliza o que há de mais forte nessa rivalidade entre os clubes. É uma partida que vai além do futebol, tem cor, beleza, suor, coisas que são capazes assim, de chamar a atenção em cada país. E como falar de rivalidade sem falar de Fla-Flu, sem falar de Grenal, sem falar de Bavi, Repá, lá em Belém, entre outros milhares de clássicos que vêm na nossa cabeça, não só no futebol nacional, mas também no futebol internacional. Pois é. Thalita, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, no seu texto Clássico é Clássico e Vice-Versa, lá para o blog do Leme, quem ainda não acessou, só correr lá na nossa página comunicacãoesporte.com, você cita a sua tese de doutorado, né, que você está trabalhando nela, que está justamente focando os estereótipos que envolvem esses jogos, esses clássicos. Alguns deles são marcados pelo duelo entre os times chamados do povo versus times da elite. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua pesquisa. Bom, Felipe, o meu interesse em pesquisar rivalidades, ele vem desde a graduação. Então, para vocês entenderem um pouco como está se dando essa minha pesquisa no doutorado, eu preciso recuar aí um pouquinho e falar um pouco da minha trajetória. Bom, eu me formei em jornalismo lá na Federal de Ouro Preto, em Minas. Depois eu vim fazer um mestrado aqui na Federal de Santa Catarina, também em jornalismo. Atualmente moro em Florianópolis, que é de onde eu estou falando, e estou cursando doutorado aí pela UERJ. E na época do meu TCC, na graduação, eu estava muito interessada em pesquisar sobre o suposto clubismo dos jornalistas do jornal Estado de Minas na cobertura de Atlético e Cruzeiro, que seria mais ou menos aquilo de nas entrelinhas você tender a matéria para o time que você torce.
Inclusive, lá nas minhas conversas na redação do Estado de Minas, eu cheguei a ouvir de um repórter que o Atlético saía mais na capa do jornal do que o Cruzeiro, porque apesar do editor do caderno ser cruzeirense, o diretor era atleticano, e aí era ele que mandava. Então eu resolvi trazer essa questão aqui para Santa Catarina, né, pesquisando a rivalidade Grenal, que é a maior da região sul, enfim. E eu percebi que na 0 Hora de Porto Alegre, esse embate clubístico ele também é muito evidente. Por exemplo, no decorrer da minha pesquisa do mestrado e nas minhas entrevistas lá com os jornalistas da 0 Hora, eu notei que existe uma certa tendência editorial para que os setoristas que cobrem o Grêmio sejam gremistas e os que cobrem o Inter sejam colorados. E assim, claro que eu analisei um período muito crítico da cobertura Grenal, né? Que foi ali no final de 2016, onde o Grêmio ganha a Copa do Brasil numa quarta e no domingo seguinte o Inter é rebaixado. Então os ânimos, assim, estavam muito exaltados em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo naquele momento, né? E aí, embora os repórteres não costumam assumir suas preferências clubísticas, né, por conta aí dos fundamentos do jornalismo, as questões éticas e tudo mais, eu percebi que no Rio Grande do Sul manter esse sigilo era mais importante, não pela questão do jornalismo enquanto profissão, mas sim por conta dos aspectos socioculturais do estado, né? E eu digo isso muito porque o Rio Grande do Sul me parece, né, um estado muito peculiar nesse sentido, um estado onde a rivalidade é muito forte, e acho que talvez até o Edson, por ser de lá, pode falar mais a respeito, mas assim, essa coisa do futebol gaúcho ser sempre associado a um futebol raçudo, de garra, de força, mesmo que o Grêmio e o Inter estejam jogando de uma forma altamente técnica, então esse estereótipo, por exemplo, ele é muito comum, né? E tem muito a ver com aquela questão também das tradições inventadas, enfim. E eu vejo que esses estereótipos, eles estão muito presentes na história de Grêmio e Inter, por exemplo, porque no Rio Grande do Sul é como assim, se você tivesse que tomar partido sempre, ou seja, você não pode ficar em cima do muro. Então lá, ou você é Chimango ou Maragato, ou PMDBista ou petista, ou Grêmio e Inter. E daí esse histórico de antagonismos, ele se reflete na fundação dos clubes, em que o Inter, por exemplo, era tido como time do povo, e o Grêmio é considerado um time elitista, por ter sido fundado por alemães e supostamente não permitia aí a entrada de outras etnias no clube. Inclusive o nome internacional é disso, né, do Inter nascendo com aquela ideia de abranger ali todos que eram rechaçados de certa forma pelo Grêmio. Mas hoje em dia há vários autores que desmistificam isso, dizendo que, por exemplo, o Inter só contou ali com jogadores negros e de origem humilde, por exemplo, porque eles eram mais baratos e não porque o Inter é o clube do povo. Mas, enfim, agora no doutorado a minha intenção é estender um pouco essa questão dos estereótipos, né, para as demais regiões do país, para a gente tentar entender como se dão essas construções imaginárias, que até hoje, assim, na minha opinião, sustentam muitas rivalidades, assim, nas transmissões midiáticas, né? Sempre tem essa coisa, time do povo, time de elite, ou time de branco, time de negro, time do futebol arte, time do futebol força, e por aí vai. Então, assim, a hipótese por trás do meu trabalho é de como essas construções estereotipadas, como elas estão atreladas às origens dos clubes, de certa forma, mas como elas são usadas pela mídia de uma maneira meio vulgarizada, meio fora de contexto, que acaba, às vezes, até incitando aí a violência nos estádios. E eu acredito que o jornalismo esportivo se utiliza muito disso para garantir um laço a mais com a audiência, porque o público se interessa por esse tipo de dicotomia, né? Então, assim, afinal, por mais que você sinta ódio do seu adversário direto, você reconhece ali a importância dele, né? Porque o ato de torcer não faria o menor sentido se você não buscasse a todo momento superar o seu rival dentro e fora de campo. Thalita, você mencionou justamente essa questão desses embates, né, entre time do povo, time da elite. A gente tem vários fatos já, né, que mostram que essa não é uma zona branca, que mistura muitas características dentro dessa história desses times, e cada time que participa desses clássicos são clubes de massa, não deixam de ser clubes de massa. Hoje, nessa sua pesquisa de rivalidade, algum clássico em que você percebe essa representação mais forte de time do povo versus time da elite num jogo de futebol? Bom, Matheus, é bem difícil essa sua pergunta, assim, e acho que, na verdade, se eu tiver uma resposta concreta para isso, vai ser depois da minha pesquisa de campo, que demanda aí um extenso trabalho por várias capitais brasileiras, mas, de certa forma, eu acho, sim, que essa questão povo versus elite está muito presente de norte a sul do Brasil, mas hoje em dia está bastante diluído, assim. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente sempre teve aquele lance, né, dos estereótipos atrelados ao Corinthians, como o Clube do Povão, fundado por operários,
o Palmeiras, o time da colônia italiana, fundado por operários imigrantes, e o São Paulo Futebol Clube, que até hoje é considerado um representante da elite econômica da cidade. Eu me lembro até de um trecho bem marcante assim, do livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela, e que ilustra bem isso, que ele fala que ele nota na vestimenta dos detentos que a camisa do Corinthians é soberana, né? Que a alvinegra do Esporte Clube Corinthians é disparada mais popular, batendo as do Palmeiras, as do São Paulo e as do Santos somadas. Mas, por outro lado, a gente tem, por exemplo, pesquisas como a do Roberto Lousada, que é professor de administração lá na Unesp, que ele traz estatísticas mostrando que os números vão na contramão desse imaginário, né? Ele mostra que os dois clubes fundados por operários, o Palmeiras e o Corinthians, são os que mais concentram torcedores das classes A e B, né? Ao contrário de São Paulo. Então, assim, né? Isso tem muito a ver com o tamanho das torcidas também, porque você vê times de massa, como você falou, Corinthians e Flamengo, donos das maiores torcidas do país, são identificados como clubes do povo, mas basta a gente ir até certos setores do estádio para a gente ver que não é bem o povão que está ocupando esses lugares, né? Falando mais do Rio agora, por muito tempo o Fluminense foi considerado um time de elite, por exemplo, né? A torcida pó de arroz e tal. Mas o Flamengo, na época de sua fundação, também era um time da fina flor carioca, assim, né? Ao contrário do Vasco, que já nasceu com esse imaginário de inserção de negros e operários, enfim. Já que eu estou falando do Sudeste, eu acho importante também falar de Atlético e Cruzeiro. Eu sou de Minas, então é uma rivalidade que eu sempre acompanhei, sou torcedora do Cruzeiro. E em Minas, o Atlético sempre foi muito associado, tanto pelos torcedores quanto pela imprensa, ao time do povo, ao time da raça, tanto que eles chamam, né, o galão da massa. Mas, assim, o Atlético, na verdade, foi fundado por famílias tradicionais belo-horizontinas. Então, nas suas origens, o Atlético é um clube de elite, ao contrário do Cruzeiro, que teve a sua origem popular, né, ali tendo sido criado por imigrantes italianos que vieram para a capital mineira. Então, assim, aquela ideia de crescer pelo trabalho, pela disciplina, está muito presente na história do Cruzeiro. Tem até um trabalho de pós-doutorado do Marcelino Silva, que foi feito na Federal do Rio, que ele mostra exatamente isso, né? O Atlético associado ao clube da massa, de pobres, negros e mestiços, que formam a Galocura, a maior torcida deles lá, e o Cruzeiro se valendo aí da organização e da diligência típicas da sua máfia azul. Não é à toa o nome máfia, né? Só que eu acho assim, que na história do futebol o Atlético foi tão injustiçado, além de outros azares incríveis que rondam aí a história do Atlético Mineiro, que acaba que esse imaginário de time do povo acaba se sobressaindo, porque se a gente for pensar, os maiores infortúnios da história do Atlético remetem justamente aos anos 70 e 80, né, a época da ditadura, em que eles tinham em campo o Reinaldo, que é o maior artilheiro do clube e era um opositor ferrenho da ditadura. Então, assim, o próprio Reinaldo diz ter sido tirado da final de 77 pelos ditadores. Então, assim, o Atlético honra essa história, né? O Atlético é como se ele reagisse com a força e com o poder do injustiçado. E acho que vem muito daí essa coisa que eles falam muito de acreditar, de ser fiel, de lotar o estádio, né? Isso é muito presente lá em Minas. Bom, e já que eu fiz um apanhado aí do Sudeste, eu espero que não fique muito extensa a minha resposta, mas eu acho importante falar do Nordeste também, né? Por exemplo, o Bavi, né, que é um grande clássico do Brasil e já teve, de certa forma, um pouco desse embate povo versus elite, assim, em algum momento, porque nas suas origens o Vitória era tido como um clube elitista, mas eu acho que isso já se perdeu com o tempo e talvez hoje em dia o Bavi seja uma rivalidade muito equilibrada nesse sentido, apesar de dentro de campo o Bahia ter conquistas mais expressivas em termos de título em relação ao Vitória. Mas fora de campo me parecem times semelhantes, assim, em relação à popularidade dos clubes. E também acho que é algo muito ligado ao fato de Salvador me parecer uma capital mais homogênea no Brasil, assim, né? Uma cidade com o maior número de negros no Brasil, por exemplo. Mas aí a gente vai para Pernambuco e a gente tem uma rivalidade fortíssima, também bastante diluída, né? Porque ali são 3 times em disputa, o Náutico, Santa Cruz e o Sport. E embora o protagonismo seja entre Sport e Santa Cruz, há um embate muito grande na questão de elite atrelada ao Náutico, né? Então, o clássico Náutico e Santa Cruz, por exemplo, tem muito isso, do Timbu ser associado à elite e a torcida do Santos ser justamente o contrário, é o povão, é a ralé, né? E lá é esse povão que lota os estádios. Inclusive, eu acho que esse é um grande mérito dos clubes nordestinos, né? De lotar estádio, de popularizar os ingressos. Ceará e Fortaleza também são exemplos, né, de times que fazem isso, e mesmo com os times estando na Série B ou C do campeonato.
Bom, acho que deu para fazer um apanhado aí do Nordeste, não sei como está meu tempo, mas falando do Centro-Oeste também, para a gente contemplar aí um pedacinho de cada região, né? No Oeste, Goiás e Vila surgiram um pouco mais tarde, assim, no tempo da urbanização de Goiânia, né? Do desenvolvimento da cidade. E Goiânia foi projetada para ser uma cidade moderna e colocar o estado de Goiás no mapa da economia brasileira, né? E aí o Goiás Esporte Clube é fundado por paulistas, descendentes de italianos, que torciam para o antigo Palestra, né? O Palmeiras. E até por isso as cores do Goiás são o verde e o branco. E o Vila já vem numa questão mais popular, né? Identificado aí com o bairro da Vila Nova, que era justamente o bairro que abrigava os operários que trabalharam na construção de Goiânia. Então, o embate entre Goiás e Vila nasce muito dessa questão, assim, né? Do Vila ser um lugar de gente simples, pouco favorecida, né? E agora, finalmente, tentando responder a sua pergunta, eu vou para a região sul, que eu acho que é, assim, onde o embate povo versus elite fica mais evidente, que é no clássico Grenal. Como eu disse lá, os clubes já nasceram com esse embate de povo e elite, embora isso seja muito controverso, né? Tem, por exemplo, os trabalhos do jornalista Léo Gershman, um livro dele que é bastante característico, se chama Somos Azuis, Pretos e Brancos, e nesse livro ele apresenta documentos da época de fundação do Grêmio, que mostram que não era bem assim, né? Que o Grêmio não era aquele time com aquela pecha de racista, elitista, enfim, que o Grêmio não proibia a entrada de outras descendências no clube, mas que o Inter teria se aproveitado dessa suposta proibição para ter a grande sacada de marketing dessa história, né, que seria contratar aí jogadores da Liga da Canela Preta, que eram os negros e os menos favorecidos, que jogavam em ligas paralelas, né, e se intitular aí como o verdadeiro clube do povo. Inclusive, para honrar essa história, né, o Inter ainda pega da Liga da Canela Preta a base do que seria aquele seu grande time da década de 60, né, o Rolo Compressor. É claro que esse autor, o Gershman, ele é bastante clubista até, né, ele é gremista e tudo mais, e ele cita várias contradições nesse sentido. Por exemplo, ele fala do Lupicínio Rodrigues, que foi o cara que compôs o hino do Grêmio, né, ícone aí da música brasileira, e o Lupicínio era negro, né, ou seja, por que um negro comporia o hino de um clube supostamente racista em suas origens? E existem várias pesquisas nesse sentido aí sobre essa questão racial entre Grêmio e Inter, como os trabalhos do Arley Damo, que é aí talvez a maior referência das pesquisas sobre futebol gaúcho no Brasil. Mas, como eu disse, é bastante contraditório, é bastante diluído. O próprio Grêmio, se a gente for pensar, teve a primeira torcida gay do Brasil, né, que foi a Coli Gay. Então, assim, os membros se assumiam gays, iam para os estádios em plena ditadura, né, nos anos 70. Então, assim, que é coisa mais inclusiva do que isso, a época, né? Outro exemplo que a gente tem, muito claro, apesar da grenalização no Rio Grande do Sul e dos casos de racismo e homofobia que a gente vê nas duas torcidas, Grêmio e Inter têm hoje os programas de sócio-torcedor mais bem-sucedidos do Brasil, né? O Inter tem hoje o maior colégio eleitoral do Brasil e o segundo é do Grêmio. Então, assim, ambas as torcidas têm direito a voto no Conselho Deliberativo do clube, valorizam a verdadeira essência do que deveria ser um programa de sócio-torcedor. Então, devido ao histórico muito polarizado de Grêmio e Inter, eu acho que sim, fica muito evidente esse embate povo versus elite. Mas, por outros lados, eles têm aí iniciativas que deixam isso um pouco mais diluído, assim. Então, não sei, para ter uma resposta mais concreta, eu teria mesmo que fazer esse trabalho de campo da tese aí, que está só começando, mas eu espero que eu possa voltar aqui no Passos em Passos para trazer mais resultados para vocês depois da pesquisa pronta. Maravilha, Thalita. Um apanhado maravilhoso que você deu pra gente. Os nossos ouvintes aí ficaram sabendo um pouquinho mais, né, dessas construções, de alguns estereótipos, né, que você estava mencionando, que acabam, de alguma maneira, tentando representar alguns clubes, alguns times, mas que tem toda essa transformação, como você estava comentando agora. Edson, você foi a pessoa que me apresentou praticamente, né, o Goffman e o Huizinga. Eu vou tentar fazer um link com os dois para a gente tentar entender um pouquinho, né? A pergunta vai no sentido de como que a ideia do Huizinga do jogo é fundamental nessas rivalidades e trazendo o Goffman para isso, como os quadros sociais que são criados na nossa cabeça, né? Nos estereótipos que a gente tem, principalmente edificados pela imprensa, né? As maneiras de se agir, de se competir, de se exercer essa cultura do futebol, são fundamentais para a gente ter essa rivalidade entre os clubes. Uhum. Bom, assim,
pensando um pouco em teoria do jogo aí, né? O que me vem à cabeça mais, claro, tem o Huizinga e tal, o Goffman trata de jogo num outro quadro, mas um professor da escola de Chicago, o William Thomas, ele tem uma formulação que ficou famosa, conhecida como o aforisma de Thomas, que é o seguinte, ele diz assim: se uma situação é definida como sendo real, será real nas suas consequências. Então o exemplo clássico é assim: não importa se existe ou não existe bruxa, se uma mulher for dita que ela é bruxa pela Inquisição, ela vai para a fogueira. Então, assim, muito mais... e eu penso isso sobre o papel do jornalismo na promoção dessas rivalidades. Se sai no jornal que as torcidas estão odiando uma outra, alguém vai acabar morrendo, entende? Então, assim, me parece que o jornalismo investe muito mais em promover conflito do que em apaziguar, muito mais em promover violência do que em pacificar. No seguinte sentido, sempre que tem uma briga de torcidas, ela ganha a capa do jornal, ela ganha minutos intermináveis com repetição e repetição daquelas cenas de barbárie, de violência, de agressão. Por quê? Porque elas são espetaculares, no sentido de que elas dão audiência, elas fazem as pessoas pararem para assistir. Entende? Então me parece que, em busca de audiência midiática, existe uma promoção de uma cultura da violência. E mesmo que os discursos jornalísticos sejam isso é um absurdo, isso é uma barbaridade, as pessoas se batendo continuam repetindo e repetindo e repetindo. A imagem se repete. Então, muito mais do que uma cultura, por exemplo, daquilo que eu chamo de relação jocosa futebolística, que é um evento que, no meu entendimento, é muito mais frequente, mas muito menos espetacular. Que é você brincar com o porteiro do prédio, com seu colega de trabalho, com um colega de turma, que é digamos, o Colorado tem o seu gremista de estimação, que aposta uma caixa de cerveja, que aposta um churrasco. Essa brincadeira me parece aquilo que deveria ser enfatizado, que deveria ser valorizado, né? E não o espetáculo triste da gente ver as pessoas se matando por causa de um time de futebol que não dá um tostão para elas, né? Então, assim, algumas iniciativas foram feitas no sentido de pacificar a tal guerra de torcidas. Uma delas até que a dupla Grenal fez há algum tempo atrás, que era a torcida mista. Então, quando o jogo é no estádio do Grêmio, por exemplo, torcedores gremistas podem convidar torcedores colorados para ir assistir na torcida mista. Então, que é quem? Você leva a sua mãe, você leva a sua namorada, você leva o seu amigo. Então é lindo de ver uma arquibancada vermelha e azul misturada, toda misturada. E nessas torcidas mistas não dá briga. Entende? Então, assim, quando você produz separação, quando você produz esse distanciamento, essa rua é para os colorados, aquela rua é para o Grêmio, ou como tem no Maracanã, a entrada do Vasco, a entrada do Flamengo, eu acho que você investe diretamente no acirramento da discórdia, da divisão. E aí fica uma situação que qualquer fagulha gera um incêndio, uma explosão, né? Você aumenta a tensão, você investe nessa tensão, no tensionamento entre as torcidas. E além do mais, né? Dirigentes de futebol são lamentavelmente amadores para instituições que movimentam a quantidade de dinheiro e de pessoas que os clubes de futebol movimentam, né? Então, um dirigente de futebol que pega o microfone de uma rádio para falar, nós vamos acabar com a raça desses caras. Se depois um ônibus é depredado, incendiado e gente morre, me parece caso de criminalização, né? De responsabilização criminal, né? Desse tipo de coisa. A gente vê, por exemplo, em jogo da Libertadores, vem o time da Argentina, aconteceu um incidente lá na Argentina, quando o time argentino vem jogar aqui, as torcidas emboscam o time na estrada, pelo amor de Deus, entende? O acirramento da rivalidade, ele é bom para os negócios até um certo ponto. Você esquentar, vamos dizer assim, o jogo mediaticamente, fazendo as pessoas se apaixonarem por aquilo, tem um limite, tem um ponto a partir do qual vira o fio.
E aí você quer matar o seu inimigo, porque ele não é mais um adversário, ele passa a ser um inimigo. E alguma coisa de muito importante se perde aí, né? E eu acho que o futebol brasileiro morre um pouco a cada briga de torcidas. Bom, falando sobre todos esses temas e contextos de uma rivalidade clubística no futebol, em 2016 o site Globoesporte.com publicou uma pesquisa com 11 jornalistas de 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e a enquete tinha o objetivo de saber qual era o maior clássico do Brasil. Em primeiro lugar, na opinião dos jornalistas, ficou o clássico Grenal entre Grêmio e Internacional. Você, que é gaúcho, pesquisador desse tema das rivalidades, você concorda com esse tipo de análise, muito restrita aos jornalistas, evidentemente, mas como é a rivalidade entre esses dois times? É realmente o maior clássico do Brasil em termos culturais também, antropológicos? Eu acho que não, viu, Matheus? Eu acho que tem um interesse jornalístico em ficar decidindo quem é o maior, quem é que é mais. E tu vê quantos, 20 e poucos jornalistas, né? Uma enquete com 20 e poucos jornalistas. 11. 20 e poucos são os estados. Eu acho que assim, isso mais responde a um estereótipo do que a uma realidade. Não tem como você medir quem é mais rival de quem. O atleticano é tão rival do cruzeirense quanto o gremista é rival do Colorado. E o Vila é rival do Goiás. Sabe, assim, o misto e o operário lá no Mato Grosso. A Thalita já fez um apanhado bom disso aí no Brasil, né? No Brasil, o padrão é dualista. Você torce pro seu time e contra o rival. O Grêmio vai jogar pro Palmeiras, o Colorado torce pro Palmeiras. Né? Então, assim, até curioso que eu fiz por muitos anos uma pesquisa etnográfica num bar, onde as pessoas assistiam jogos na televisão, né? E eu tenho um artigo chamado Arquibancada Eletrônica, né? Então as pessoas vão pro bar para assistir os jogos. Normalmente tinha em torno de 80 pessoas assistindo os jogos. Aí teve um dia que não teve jogo de Campeonato Gaúcho nem de Campeonato Brasileiro, porque era a final da Euro 2004, que foi Portugal e Grécia, né? Portugal era um time brilhante, tinha Figo, Cristiano Ronaldo, era um timaço, né? O técnico naquela época era o Filipão. Então, assim, era um grande jogo de futebol. Naquele dia eu pensei assim, hoje vai estar cheio, porque o pessoal gosta de ver bons jogos, o torcedor gosta de ver espetáculo, não é? Para minha surpresa, tinha 15 pessoas assistindo. Foi o dia mais vazio de 3 anos de pesquisa de campo. Foi o dia mais vazio do bar, era a final da Euro. Por quê? Porque não tinha nada que ver com o Inter nem com o Grêmio. Não tinha gremistas nem colorados em campo, nem nada que alguém pudesse torcer. O que me deixou muito claro a ideia de que no Brasil você não assiste futebol para ver bons jogos. Você assiste futebol para torcer. E torcer é para o seu time. Né? Então, se você até pode ver um Vasco e Flamengo, se o Flamengo ganhando prejudicar o Grêmio, os torcedores vão torcer para o Flamengo, do Inter vão torcer para o Flamengo, os torcedores do Grêmio vão torcer para o Vasco, pela circunstância da tabela, pelos pontos, que vai ser rebaixado, que vai ser passar na Libertadores. Então, assim, o contexto situacional do jogo é sempre relido na lógica de o que esse jogo importa para a rivalidade local. Né? Então, esse é o grande enquadre que reduz o jogo àquilo, né? Então, assim, eu presto muita atenção nesse padrão dualista, né? Porque ele é potencialmente gerador de violência, né? Então é um vetor de violência que tem que ser tratado com muito cuidado. Me parece que as pessoas brincam com a granada de mão, sabe? Jogam peteca com uma granada de mão como se não fosse nada. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Eu sempre gosto de trabalhar a ideia do futebol como uma coisa para brincar, uma coisa pra gente rir junto, para no final a gente sentar na mesa e tomar uma cerveja e dar boas risadas e fazer uma piada com o time do outro e ouvir uma réplica que desmonta você e todo mundo ri junto, e isso é o bonito do futebol, né? Eu acho que esse é o fator que teria que ser mais trabalhado, e infelizmente não é, né? O pessoal enfatiza muito isso da rivalidade, mas em Minas é exatamente igual o Rio Grande do Sul, né? Você compra uma decoração preta e branca, o cruzeirense vai falar assim, achei muito atleticano esse negócio aí.
igual uma torcedora gremista no Projeto Torcedores falou assim, a única coisa vermelha que entra na minha casa é ketchup. Então, assim, é a brincadeira, isso sim, entendeu? Mas, assim, daí a pessoa tratar o outro como um inimigo, assim, não gosto de gremista, é complicado, porque motiva dissensão, né? Motiva diferenciação social de um jeito muito esquisito, né? Maravilha, Edson. Você estava falando aí sobre essas rivalidades locais. Eu me lembrei de um caso que aconteceu na cidade que eu fui criado, né, Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. A cidade tem 3 clubes que são importantes e meio que rivalizam entre eles, né? O Sport Clube, Juiz de Fora, o Tupi, que é um clube mais conhecido, né? Já disputou a Série B, e o Tupinambás. E alguém teve uma brilhante ideia de, na década de 90, juntar os 3 clubes em um só para formar um grande clube na cidade. E aí Juiz de Fora tem aquela ideia, né, chamada de Manchester Mineira, conta no final do século XIX, no início do século XX, ter muitas fábricas de tecido, e aí criaram o Manchester na cidade. E aí é óbvio que o clube não daria certo, né, porque você colocar no mesmo balaio o torcedor do Tupinambás, do Tupi e do Sport, agora os 3 vão torcer para um time junto, então acabou toda a graça que tinha entre esses clubes, né, nessas rivalidades entre eles. E é um caso que eu fico me perguntando, né? Sem a rivalidade não existe o esporte. E esses 2 outros clubes, tanto o Tupinambás quanto o Sport Clube de Juiz de Fora, ficaram muito tempo longe do futebol. O Tupinambás voltou agora à primeira divisão do Campeonato Mineiro. O Sport ainda não tem mais o seu futebol profissional. Mostra como essas relações de rivalidade são fundamentais para ter o esporte. O clube durou um campeonato mineiro, no outro ano não tinha torcida, não tinha, por mais que a imprensa local tentasse dar um apelo muito grande à equipe, isso é em vão, porque é uma construção, não se faz assim da noite para o dia, né, Ed? Não se inventa esse tipo de coisa, né? Os clubes são instituições muitas vezes centenárias, né? Vários clubes aí têm mais de 100 anos que fazem uma trajetória, não é difícil inventar, né, esse tipo de coisa, assim. Até tem, o Paraná Clube é uma invenção, é um time que foi inventado recentemente, mas não tem torcida. E quando você pensa no futebol do Paraná, Atlético, Paranaense e Curitiba, né? A torcida do Paraná Clube é irrelevante, né? Em termos de representar, vamos dizer, aquela coisa da representação coletiva. Inclusive, por exemplo, em Manaus, você tem um time super tradicional, que é o Rio Negro, que tem torcida, mas não tem time. Tem anos que o Rio Negro não disputa o campeonato e a torcida do Rio Negro torce para o time voltar a ter time. É curioso isso, né? Porque é uma torcida à espera de um time para poder torcer, né? E em paralelo a isso, tem um outro fator que eu chamo de imperialismo futebolístico, né? Os times das grandes capitais colonizam, por assim dizer, os lugares pequenos. E vários fatores levam a isso, né? Por exemplo, no Amazonas, os times jogam um campeonato estadual por 3 meses. Depois disso, eles não jogam mais, desmonta o time. A cada ano, você tem que remontar o time, porque ele joga de março a maio, quando não tem pandemia, né? Joga de março a maio, e aí acabou. Quando é que o time vai jogar de novo? O campeão estadual ganha uma vaga na Série D. Então, pensando que para jogar na Série A, você tem que ganhar a Série D. Depois, no ano seguinte, ganhar a Série C. No ano seguinte, ganhar a Série B. Ou seja, durante 4 anos, o time tem que ganhar tudo. Isso é muito difícil, porque quando o time ganha a Série D, os times da Série C vão lá e compram os melhores jogadores. Se um time eventualmente ganha a Série C, os times da Série B vão lá e compram os melhores, desmontam o time de novo. Ou seja, quando nós vamos ter um time do Amazonas da primeira divisão? Nunca. Então, quem gosta de futebol no Amazonas torce para o Nacional e para o Flamengo, ou torce para o Rio Negro e para o Vasco, ou para o São Paulo, ou para o Corinthians. Então, assim, mesmo em Juiz de Fora, né, o pessoal lá vai torcer para o Tupinambá e para o Atlético. Por quê? Porque gosta de futebol, quer ter um time para ficar torcendo, né? Então, isso dificulta muito, né, você produzir, vamos dizer assim, um espetáculo, uma adesão pro torcedor local, né? E me parece que tem muito pouca valorização desse pequeno futebol, né? Eu morei em São Leopoldo, né, quando trabalhava na Unicinos,
E lá tem um time local, que é o Aimoré. O Aimoré é um time que tem 90 anos e tal, é um time tradicional do Rio Grande do Sul, mas é um time pequeno, de uma cidade pequena. E o torcedor de lá falou para mim foi assim: tem poucas coisas que são só de São Leopoldo. O Aimoré é uma delas. Eu quero ter uma coisa que me lembre a minha cidade, né? Então, em São Leopoldo é mais fácil você comprar uma camisa do Barcelona do que uma do Aimoré. Eu tive que pesquisar, procurar na cidade para comprar uma camiseta do Aimoré, o dia que eu passei lá, de lembrança, assim. E é difícil, né? Porque tem toda uma estruturação de mercado, de venda de camisas, de não só de camisa, mas de ingresso para o jogo. E de manter um time competitivo custa muito caro. E os lugares pequenos simplesmente não conseguem, né? O time está sempre sendo desmanchado. Tu não tem jogo para jogar o ano inteiro que permita você manter um plantel de jogadores jogando cotidianamente, manter um esquema tático, porque os jogadores estão sempre indo embora, o time está sempre sendo desmanchado. É uma espécie de mito de Sísifo, assim, né? Quando consegue alguma coisa, rola a pedra lá para baixo da montanha, você tem que começar tudo de novo, né? Então, é difícil de você sair desse esquema, né? E os times grandes do Brasil, eles têm essa queixa, vamos dizer, do imperialismo futebolístico, quando vem o Real Madrid e compra o Gabigol, e quando vem os grandes times da Europa e desmontam o time do Inter, do Grêmio, do Flamengo, do Palmeiras, enfim, são desmantelados pelos times europeus. Pior, os jogadores querem ir para os times europeus, querem jogar nas ligas europeias, né? Que assim colonizam o futebol latino-americano, futebol africano, né? Quando você olha, por exemplo, a seleção do Senegal, a seleção de Gana, a seleção do Camarões, quase nenhum daqueles jogadores, se é que algum, joga na África, né? São todos uma exportação daquilo que o Arley chama de pé de obra, né? Você exporta os jogadores, então o time local, vamos dizer, está sempre sendo depauperado, né? Então o desenvolvimento que esse futebol poderia trazer para aquela comunidade está sempre sendo solapado por essas iniciativas do capital, né? Só queria comentar uma coisinha com relação ao que você falou sobre o juntar os dois times. Teve uma ocasião em que Inter e Grêmio jogaram com a mesma camisa. Foi um jogo histórico, um jogo mitológico. Quem é do Rio Grande do Sul e for um pouco mais velho deve lembrar disso. Foi um jogo que aconteceu em 1972, que foi Seleção Gaúcha versus Seleção Brasileira. Eu acho que é um caso único. A seleção brasileira vinha invicta há 28 jogos, era tricampeão mundial, não jogou Pelé, é verdade, mas jogou Jairzinho, Rivelino, era um timaço, né, a seleção brasileira no início dos anos 70. E quando eles convocaram para o Mundialito de 1972, um torneio lá entre seleções, não chamaram nenhum jogador do Rio Grande do Sul. E isso provocou uma revolta na torcida gaúcha, dizendo assim, aqui também tem jogador, porque o Everaldo era um lateral direito do Grêmio, tinha representado o Rio Grande do Sul na seleção de 70. E o Zagallo não chamou o Everaldo, chamou um jogador do Vasco, acho que Marco Aurélio, se não me engano. Então, propuseram para acalmar os ânimos que a seleção brasileira faria um jogo de exibição no estádio Beira-Rio contra um combinado rio-grandense, né? Pois aquilo foi uma espécie de guerra, o Rio Grande do Sul contra o Brasil. Naquele jogo, a zaga, e assim, o Grêmio era um timão e o Inter era um timão. A base daquele time colorado que brilhou nos anos 70 já estava lá jogando. Então a zaga era Anchieta e Figueroa. O centroavante era o argentino Oberti. Era uma seleção sul-americana. Falcão ainda não estava, jogou a preliminar. Mas foi assim, 3-3. O Brasil sempre atrás, 1-0 para o Rio Grande do Sul, 1-1. 2-1 para o Rio Grande do Sul, 2-2. 3-2 para o Rio Grande do Sul, e reza a lenda que os gaúchos receberam ordem de mandar empatar o jogo, então deixaram fazer um gol a 39 do segundo tempo, senão ia quebrar a invencibilidade da seleção brasileira. Quando acabou o jogo, queimaram bandeira do Brasil em campo. Quem torcia pro Brasil apanhava. Foi uma loucura aquilo ali. Foi recorde de lotação do estádio Beira-Rio, 110 mil pessoas, quando quebrou a roleta. Então, assim, as pessoas começaram a entrar.
E o Paulo César Caju, famoso jogador que jogou na seleção brasileira naquele jogo, quando terminou o jogo disse assim: ainda bem que acabou, não vejo a hora de voltar pro Brasil. Então, assim, existem ocasiões em que juntar os dois rivais pode dar certo, né? Foi o caso do Brasil versus Rio Grande do Sul. O importante é que tem uma rivalidade maior em campo, não é? Maravilha, Edson. Excelente história, o pessoal que está acompanhando aí nosso Passes em Passes, nosso 15º episódio. A próxima pergunta para a Thalita tem tudo a ver com isso. Thalita, no seu artigo, os aspectos socioculturais do Rio Grande do Sul e a construção midiática do imaginário gaúcho típico em suas correlações com a rivalidade Grenal, você cita uma fala de Guazielli, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul. No trecho, ele destaca que os rio-grandenses sentem uma certa inferioridade quando comparado ao eixo Rio-São Paulo. Nesse caso aí que o Gastaldo acabou citando pra gente, não tem muito isso, né, Thalita? Pois é, Felipe. Essa história que o Gastaldo trouxe, assim, muito legal mesmo, né? A gente tá falando de rivalidade. Nesse momento era Grêmio e Inter. Acho que o único momento da história em que os dois estiveram juntos ali com o mesmo objetivo, que era defender essa bandeira gaúcha, né, em 1972. E, assim, realmente, eu não diria que os gaúchos se sentem inferiorizados, mas sim marginalizados. E eu acho que é isso que o professor Guazelli se referiu nesse artigo que você falou. Porque, assim, eu acho que eles não se consideram em momento algum inferiores ao restante do Brasil, até pelo contrário, né? Se a gente considerar a onda de movimentos separatistas, como o Sul é meu país e outras atrocidades desse tipo. E no futebol, isso se reflete muito a partir, por exemplo, dessas não convocações para a seleção, né? E também supostos erros de arbitragem contra times do Sul e a favor dos times ditos aí do eixo Rio-São Paulo, né? A questão das convocações para a seleção, isso já caiu por terra há um certo tempo. Se a gente for pensar na última Copa, né, e nas últimas Copas, a gente tem tido jogadores aí, tanto representantes de Grêmio quanto de Inter. E se a gente for pensar também, de 2006 para cá, a seleção brasileira teve 5 treinadores gaúchos no comando consecutivamente, né? O Dunga, o Mano Menezes, o Filipão, o Dunga de novo e agora o Tite. Então, assim, esse artigo do Guazelli é de 2000, né, do ano 2000. E aí ele fala, por exemplo, da não convocação do Falcão para a Copa de 78, sendo que a década de 70 tinha sido a mais brilhante do Inter, assim, né? E aí o Falcão só foi chamado para a seleção em 82, quando já jogava na Roma e tal. E no Grêmio a mesma coisa, quando o Portaluppi foi cortado, né, da Copa de 86 por supostos motivos disciplinares, isso também deu o que falar lá no Rio Grande do Sul. Mas é isso, né? Eu acho que, assim, eles não se sentem aí inferiorizados, mas eles estão sempre se sentindo à margem da sociedade e eles fazem questão de se representar em vários momentos, seja, por exemplo, vestindo uma camisa de Grêmio ou de Inter. Thalita, Thalita pro Edson essa. Em cima do que o Edson estava comentando antes, né, dessa ideia do imperialismo, dessas grandes capitais de pegarem esses jogadores, né, acabarem influenciando cidades do interior, tem muito isso também desse eixo Rio-São Paulo, né, acaba influenciando e ocasionar essas rivalidades nesse sentido que você acabou de citar agora, Thalita. Bom, sim, eu acho que acontece isso com uma certa frequência no futebol, mas hoje em dia, em relação ao jornalismo, por exemplo, eu acho que a mídia tem dado mais destaque ao futebol gaúcho, né? Tem tentado sair ali um pouco do eixo Rio-São Paulo, até porque são times grandes, copeiros, e que não tem como não olhar para eles. O Grêmio aí nos últimos anos ganhou vários títulos importantes, mas eu percebo por parte dos gaúchos, essa linha muito tênue entre o culto às tradições, né, que de fato existe, se a gente for considerar aí os inúmeros CTGs, que são os centros de tradição gaúcha espalhados pelo Brasil inteiro, e um bairrismo puro e simples, né? Eu moro aqui em Florianópolis e eu vejo isso muito claramente na cidade. Floripa é uma cidade com muitos gaúchos e às vezes tem esse clima bem hostil, assim, de esses gaúchos estão dominando o que é nosso e mesmo assim ainda se acham melhores do que a gente. Então, sim, os gaúchos se sentem marginalizados, porém não inferiores. Tanto é que os CTGs, os Centros de Tradição Gaúcha, são mais de 1.700 espalhados por 23 estados do Brasil, né? Esses números são de uma matéria do G1 de 2015.
que provam aí que onde quer que seja, o gaúcho ele quer se fazer representar, né? E não quer dizer que o cara vai no CTG de bombacha, lenço no pescoço e cantando música típica. Não, às vezes ele tá lá só com a camisa do Grêmio e do Inter, isso pra ele já basta. Inclusive, eu lembro essa coisa de camisa, uma questão muito curiosa que eu achei, que foi ano passado aí no Leme, numa palestra do Gustavo Bandeira, que é um grande pesquisador aí sobre futebol e masculinidades tóxicas nos estádios. O Gustavo é parceiro aí do Leme e tudo. E ele foi convidado para dar uma palestra no Leme sobre a pesquisa dele, enfim. E a data da palestra foi um dia depois daquele jogo que o Grêmio tinha tomado um sacode do Flamengo, né? Tinha perdido de 5-0 na Libertadores. E aí o Gustavo me chega na palestra, em pleno ERJ, do lado do Maracanã, vestindo a camisa do Grêmio. Então, assim, se isso não é, além de, claro, muito amor pelo time dele, né? Pelo Grêmio, se isso não é um ato de pertencimento, eu não sei o que é. Thalita, falando agora um pouquinho da região norte, no seu artigo Remo versus Paysandu, rivalidade, emoção e consumo no clássico Rei da Amazônia, você aborda o fato desse clássico ser o mais equilibrado do Brasil em números de confrontos e taças. Mesmo assim, ele não tem uma cobertura midiática, né, tão relevante como a dos clássicos do eixo Rio e São Paulo. Quais fatores você acha que influenciaram essa disparidade da cobertura, tanto no nível local quanto nacional? Muito em cima também do que o Gassaldo estava comentando antes, dessa ideia desse imperialismo, né, vindo de Rio e São Paulo, que acaba povoando a imprensa local de algumas situações, de alguns estados, que acabam reproduzindo muito essa narrativa dos chamados grandes clubes do eixo Rio e São Paulo. Bom, Felipe, eu acho que o Repá, né, o clássico Remo e Paysandu, ele é um exemplo bastante icônico, assim, porque apesar de pouquíssimo lembrado na mídia hegemônica, como você disse, ele é o clássico mais disputado do Brasil e do mundo, ou seja, aquele com o maior número de jogos até hoje na história de futebol. E além disso, é também o mais equilibrado. Até 2017 foram mais de 700 clássicos disputados e a diferença nos resultados é mínima, ou seja, a disputa é sempre lá e cá. Esses números foram contabilizados na dissertação da pesquisadora Aline Freitas, que fez aí um belo trabalho de campo sobre o pertencimento clubístico da torcida do Remo. E os dois times, Remo e Paysandu, eles mantêm esse equilíbrio também em relação aos campeonatos estaduais. São 47 taças do Paysandu e 46 do Remo. E entre os campeões estaduais brasileiros, somente Avaí e Figueirense aqui em Santa Catarina têm esse mesmo equilíbrio de troféus, né? São 17 e 18 taças, respectivamente. Na região norte, vale lembrar ainda que o Paysandu é o segundo clube brasileiro com mais taças estaduais. Só perde para o ABC de Natal. O Paysandu tem 47 títulos e o ABC 55 estaduais. E daí o terceiro lugar é justamente do Remo, né? Ou seja, é a representatividade aí do estado do Pará nesse sentido. Então, quando você me pergunta quais fatores eu acho que influenciam essa disparidade em nível local e nacional, em nível nacional eu acho que é bem simples. Essa questão do futebol do norte do país não interessar a mídia hegemônica, né? Apesar de ser um clássico cheio de ingredientes típicos, que eu acho que teria valor notícia aí em qualquer lugar do mundo que se assista futebol. Mas algumas vezes eu acho que é isso, que a mídia nacional pensa que só existem torcedores de Flamengo e Corinthians no país, né? Muito pela questão da audiência e tudo mais. Mas em nível local, aí eu já acho diferente. Eu fico feliz de saber, ou pelo menos de ter tido essa impressão de um cenário diferente, né? Em que a mídia local valoriza o Repá. Por exemplo, ano passado eu tive em Belém, tive na Ilha de Marajó também, lugares incríveis, por sinal, né? E aí eu conversei com vários torcedores, tanto do Remo quanto do Paysandu, e eu percebi um pertencimento enorme, assim. E o jornalismo esportivo local está lá, né? Em dias de jogo decisivo, o jornalismo vai, os repórteres vão no mercado ver o peso, entram ao vivo, entrevistam torcedores comuns para saber os palpites do jogo e tudo mais. Então, eu acho que em nível local tem sim um grande interesse midiático. Até porque os paraenses, assim como a gente falou aqui dos sulistas, né, dos gaúchos principalmente, eles têm plena consciência dessa marginalização em relação ao restante do país. Quando o Paysandu ganha do Boca na Libertadores de 2003, por exemplo, em plena La Bombonera, né, e faz a terceira melhor campanha da fase de grupos daquela Libertadores, isso não é um feito épico só do Papão, né, do Paysandu, representa uma façanha de todo o norte do país. Eu me lembro até de assistindo o documentário de 100 anos do Paysandu,
tem uma fala do cronista Chico Sá, e daí ele diz sobre aquele jogo da Bomboneira, né? Ele diz, aquilo não era só o Paysandu, aquilo era o Brasil, era a Amazônia, era a coragem do caboclo enfrentando o argentino metido a europeu. Então, assim, tanto é que depois daquele jogo, o Yarley, que fez o gol do Paysandu na Bomboneira, ele foi contratado pelo próprio Boca, né? E daí, alguns anos depois, o mesmo Yarley, jogando pelo Inter, dá o passe decisivo pro Adriano Gabiru marcar aquele gol mundial, no Mundial do Inter, que foi, assim, né, uma das maiores zebras aí dos mundiais. Então, isso diz muito sobre a marginalidade de algumas cidades e algumas regiões do Brasil, né? E aí quis o destino que em pleno Camp Nou lotado contra o Barcelona de Puyol, Deco e Ronaldinho Gaúcho, o ribeirinho alagoano Adriano Gabiru fizesse o gol do título no Inter, né? Assim como o cearense Yarley foi premiado fazendo o gol do Paysandu na Bomboneira. Então, em termos locais, em Belém do Pará e em todo o norte e nordeste do país, eu acho que isso é muito valorizado, tanto pela imprensa quanto pelos torcedores, né? O que eu percebi lá em Belém também é que nos jogos do Remo, por exemplo, uma torcida organizada deles tem a seguinte campanha: jogo do Leão, camisa do Leão. E aí o objetivo é protestar justamente contra aquilo que o Gastaldo estava falando, sobre a Amazônia, né? Que o cara torce pro time lá da cidade dele, de Manaus, e ao mesmo tempo pro Corinthians. E em Belém do Pará é a mesma coisa, né? Então essa campanha do Remo seria justamente para os torcedores irem pro estádio somente com a camisa do Leão, somente com a camisa do Remo, para acabar com aquela coisa dos torcedores mistos, que torcem, sei lá, para Flamengo e Remo, Corinthians e Paysandu, né? E outra coisa que me chama a atenção em Belém é que a publicidade também está muito atenta a isso. Então, nos bares da cidade, nos supermercados, no Ver-o-Peso e no entorno dos estádios, é claro, as cervejas mais populares lá, que são a Draft e a Tijuca, elas têm o rótulo azul escuro e azul claro, respectivamente, aí numa suposta alusão às cores do Remo e do Paysandu. E aí os torcedores se apropriam disso, que é algo muito legal. Então você vai, por exemplo, no entorno dos estádios, em dia de clássico, entre Remo e Paysandu, e aí os torcedores do Remo, os azulinos, eles só tomam a Draft, porque a Draft é azul escuro, né? Então eles preferem tomar a Draft, que é uma cerveja, assim, em termos de qualidade, um pouco pior do que a Tijuca, porque a cor da Tijuca é azul claro, e daí faria alusão ao rival, né, ao Paysandu. E sem falar também nas médias de público, que eu acho que é outra coisa bastante expressiva aí do duelo Remo e Paysandu, né? Vira e mexe, aparece tanto o clássico quanto os outros jogos desses dois times. Eles aparecem nas pesquisas muito à frente de outros grandes times brasileiros que não lotam estádio. Tem uma pesquisa de 2018 do Globo Esporte que mostra isso, né? Que a média de público do Remo e do Paysandu, mesmo não estando na Série A, foi maior que vários times da Série A, como Santos, Fluminense, Botafogo e Vasco. Então, assim, eu acho que a mídia local olha bastante para o clássico Repá e a mídia nacional não sabe o que está perdendo. Edson, no seu artigo Arquibancada Cotidiana, Jogos, Sociabilidade e Interação entre Torcedores de Futebol no Brasil, você fala, né, que ao considerarmos o jogo de futebol como um universo de atividades, né, além da atividade que é o jogo dos 90 minutos da partida, a gente encontra diversos futebols, digamos assim, né, do futebol no plural. Explica pra gente que outros futebols são além do que é disputado em campo. Explica pra gente. O jogo, ele representa uma coisa para os jogadores, outra coisa para os torcedores que estão no estádio, e uma outra coisa diferente para os torcedores que estão ouvindo no rádio, ou na televisão, ou num bar. As pessoas fazem jogos dentro do jogo, as pessoas apostam uma caixa de cerveja, apostam um churrasco, apostam um restaurante que quem perder vai pagar. E isso são jogos dentro do jogo, né? Então, assim, por exemplo, você solidária, render, você faz um fla-flu, de vender a camisa da corrida contra o diabetes. Aí você faz um modelo da camisa vermelho e preto, faz outro modelo da camisa com uma faixa atravessada, o outro modelo tricolor. Claro, aqui as camisas vermelho e preta vão vender mais. Mas no Rio Grande do Sul, tu fazer um modelo da camisa azul e um outro modelo da camisa vermelha, vai fazer com que as torcidas vão comprar camiseta para ganhar. E se você botar um placar mostrando quantas camisas de cada tipo foram vendidas,
você vai bombar a venda dessas camisas. É uma coisa assim, que faz jogos dentro do jogo, entendeu? Você usa a rivalidade de uma maneira construtiva. O objetivo é arrecadar fundos para uma causa social. Então, tem um relato que uma aluna me falou que numa comunidade muito pobre, perto de Porto Alegre, onde tem muitos carroceiros, no Rio Grande do Sul tem muito isso, do cultura do cavalo, o pessoal tem carroça. E a carroça, para pegar entulho de construção, para tirar o lixo, essas coisas assim, usa muito carroça, tá? Então, no lugar onde tem muitos carroceiros, eles apostam, cada vez que tem um Grenal, eles apostam que vai dar uma volta na praça, daquela localidade tem uma praça, e quem perder tem que puxar a carroça, com os outros em cima da carroça. É uma grande gargalhada, uma grande brincadeira, uma grande risada, mas assim, você tem que puxar os seus rivais na carroça. Ninguém quer perder, né? Então, essa emulação, vamos chamar assim, competição sadia, assim, né? Essa emulação, o Inter e o Grêmio nem sabem que isso acontece. Ou que um grupo de amigos vai pagar um churrasco para outro. O importante é todo mundo rir junto no final, né? Então se usa o futebol para muitas outras coisas além do que está acontecendo dentro de campo. O que está acontecendo dentro de campo é mais um pretexto para vários outros jogos que são feitos espontaneamente, que nenhum departamento de marketing ganha nenhum dinheiro com isso, né? Mas as pessoas são mais felizes por causa disso. As pessoas vivem suas vidas de uma maneira mais alegre, ganhando, perdendo. Tem um provérbio que o Eduardo Galeano fala naquele livro Futebol, o Sol e a Sombra, que diz assim: ganhamos, perdemos, igual nos divertimos, né? É mais ou menos isso, né? Então, que as pessoas usam o futebol para viver, usam o futebol para ser feliz, para sofrer, para chorar, para rir, para zombar, para replicar, e assim segue a vida, né? Nada como uma rodada após a outra. Com relação a isso que a Thalita falou antes, das torcidas fora do eixo Rio-São Paulo, tem uma coisa que começa em 1933, quando fundam a Rádio Nacional. A Rádio Nacional tinha esse nome porque era a primeira emissora com potência de antena suficiente para cobrir todo o território nacional. E foi um aparelho fundamental para a hegemonização do Rio de Janeiro como capital cultural do Brasil, né? Porque a emissora ficava no Rio de Janeiro e tinha potência de antena para todos os diversos rincões do Brasil afora, nos anos 30. Então, quando a Rádio Nacional é quando começa realmente a cultura de massa no Brasil. Quem são os grandes cantores brasileiros dos anos 20? Não tem grandes cantores conhecidos nacionalmente nos anos 20, porque você não tinha rádio. Então, quando você tem uma antena que transmite ao mesmo tempo para todo o Brasil, você começa a ter Melinha Borba, o cantor das multidões, Orlando Silva, os cantores das multidões mesmo, você começa a fazer essas multidões. Então, quando a Rádio Nacional transmitia um jogo de futebol, que jogo era? Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. É quando começa realmente essa coisa do futebol como fenômeno de massa, ele é muito uma decorrência da cultura, da popularização do rádio. E nesse sentido, a Rádio Nacional desempenha um papel fundamental de difusão do futebol do Rio de Janeiro ser tornado o futebol nacional. A potência econômica de São Paulo rapidamente fez com que os times paulistas entrassem também como times de projeção nacional, mais do que qualquer outro time. Então, o eixo Rio-São Paulo se desenha como o grande eixo propagador de representações para todo o Brasil, ou seja, se a gente pensar hoje, o que são os símbolos da cultura brasileira? São os símbolos da cultura carioca. Qual é a música brasileira? É o samba. Qual é a comida brasileira? Feijoada. Então, que são manifestações culturais do Rio. Então, elas se tornam representações culturais brasileiras, né? Soma-se a isso um outro fator, que eu chamo de patrilinearidade futebolística, que é a tendência a você torcer pelo time do seu pai, e a partir daí isso virar uma espécie de tradição familiar. Então, meu avô torcia para esse time, meu pai torcia para esse time, eu torço para esse time, meu filho vai torcer para esse time. E você tem até hoje grandes torcidas flamenguistas, vascaínas, pelo Brasil afora.
em lugares onde o futebol não consegue se desenvolver por causa dessa cultura arraigada. E na medida que vira uma tradição familiar, você tem torcida organizada do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, do Corinthians, no Mato Grosso, em Brasília, em todos esses lugares, né? Então é uma grande dificuldade para os times locais superar vamos dizer assim, a resiliência desse modelo, de um modelo de que porque ninguém quer torcer para o time ruim, todo mundo quer ganhar. E o São Paulo, por exemplo, é um time que tem um monte de torcida espalhada pelo Brasil afora. Por quê? Porque ganhou muitos títulos no início dos anos 90. Então, aquela geração do Tele Santana, Raí, aquele timaço do São Paulo no início dos anos 90, fez gerações de torcedores torcerem para o São Paulo. Então, é provável que tenha mais torcedores do São Paulo fora de São Paulo do que em São Paulo mesmo, né? Onde hoje em dia o São Paulo não está essas coisas. Então, assim, você ter é muito lucrativo isso, você ter uma torcida de milhões de seguidores, é muito lucrativo, você muda o modelo da camiseta e vende a rodo aquelas novas camisetas, né? Esse dinheiro retroalimenta a compra de grandes jogadores que permitem ganhar grandes títulos, e isso retroalimenta o surgimento das torcidas. É uma grande máquina capitalista em ação, né? Somado a isso, o fato de as grandes empresas de comunicação estarem, sem exceção, todas, ou no Rio ou em São Paulo. Você tem a Globo no Rio, você tem a Band em São Paulo, SBT no Rio e em São Paulo, né? Então, assim, as grandes emissoras estão todas ou no Rio e em São Paulo. O que você tem? Sucursais, e numa menor medida, o Rio Grande do Sul tenta colonizar Santa Catarina. Eu, particularmente, admiro muito a rivalidade entre Avaí e Figueirense, lá em Santa Catarina. É uma rivalidade muito forte, muito tradicional e muito geograficamente situada. O Avaí é o time da ilha, o Figueirense é o time do Estreito, que é um lado da ponte, o outro lado da ponte, né? Tem a ponte Hercílio Luz, lá, a ponte que separa a ilha de Santa Catarina do continente, demarca também a divisão entre os torcedores de cá e de lá, né? Então, eu acho isso bonito. Eu acho que essas rivalidades locais, elas são eixos estruturadores de sociabilidades locais. Porque o torcedor do Figueirense não é inimigo do torcedor do Avaí, mas ele gosta de brincar, gosta de provocar, de fazer aquela brincadeira. Eu acho que essa é a parte bacana do futebol, né? É você poder rir dele, é você poder brincar sem gastar um tostão com isso. Ouve no rádio, assiste na TV, quando passa na TV, que é o problema também. Os times locais não passam na TV. A gente brinca lá no Rio Grande do Sul que o único jeito de ver o Inter em canal aberto é quando ele joga com o Flamengo. Porque a TV está atrás do quê? De audiência. Então, quando você tem uma torcida gigantesca, a emissora vai favorecer aquele jogo, porque ele é que vai te dar audiência. Então, o clássico local só vai passar na emissora local. Então, você só vai ver um jogo de um time local fora dos grandes centros no campeonato estadual. Dificilmente um Grenal que aconteça pelo Campeonato Brasileiro vai passar no Brasil todo. Se é para escolher um jogo para passar na quarta-feira de noite, vai ser o jogo que vai ser transmitido, normalmente vai ser Corinthians ou Flamengo. Por quê? Porque tem torcida no Brasil inteiro e dá números de audiência que façam valer a pena financeiramente para as emissoras transmiti-lo. E isso retroalimenta a criação, a manutenção, vamos dizer, dos grandes números dessas torcidas, né? Eu, pessoalmente, acho isso uma pena, né? Mas a TV não é minha e não sou eu que decido qual jogo eles vão transmitir. Mas o Inter e o Atlético Mineiro e qualquer outro time que não seja Flamengo e Corinthians só vai aparecer na TV jogando contra Flamengo e Corinthians. Muito provavelmente a transmissão vai ter viés de apoiar o grande time do grande centro. Em cima disso que você estava comentando agora, Edson, e queria também chamar a Thalita para essa conversa, que é uma preocupação que eu tenho, e aí queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Se essa entrada cada vez maior do capital, do dinheiro que vem entrando nos clubes, até que ponto essa disparidade do clube ter muito dinheiro, vamos citar o exemplo atual que a gente tem hoje, Palmeiras e Flamengo, e vai diminuindo a distância dentro dos clubes, né, principalmente no Rio de Janeiro,
Dentro de campo, o Flamengo tem um time superior ao time do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. Sem querer, né, cutucar o nosso diretor Fausto Amaro aí, que é vascaíno. Mas até que ponto esse poderio financeiro pode abalar essas rivalidades? Eu penso muito em algumas rivalidades como Barcelona e Espanhol, por exemplo, que hoje continua sendo um clássico. Diminui essa rivalidade dentro desses locais? Há um perigo desse dinheiro em demasia desses clubes acabar refletindo dentro de campo, contratar os melhores jogadores, montarem grandes times, isso refletir nessa rivalidade? O que vocês acham? Eu acho que isso pode afetar, embora não seja garantia de nada, né? Nos anos 80, 90, teve o grande caso da ISL, né? Que fez uma parceria com o Grêmio e disseram, agora o Grêmio vai ser um time do nível do Real Madrid, o Grêmio vai ter milhões de dólares e vai poder comprar um time galáctico e não sei o quê. Acabou que o esquema era uma fraude milionária internacional, o Grêmio quase fechou por causa das dívidas que contraiu nesse período, e não resultou, né, simplesmente. Eu acho que isso afeta mais em termos de uma região ser favorecida em detrimento de outras, entende? Eu acho que dentro da mesma região é muito difícil de você ter uma entrada de capital desse jeito, porque futebol se faz com dinheiro. Então, Santa Catarina é um estado hoje, e Thalita pode confirmar isso, que está morando lá, é um estado muito pujante em termos econômicos, né? Você tem grandes frigoríficos, Sadia, Perdigão, lá no oeste catarinense, é uma região, assim, muito, muito rica. E a gente via até pouco tempo atrás 4 times catarinenses na primeira divisão. Eu acho que isso é um reflexo do desenvolvimento econômico de uma região e da decadência também, né? Como diz o Heráclito, o caminho para cima e para baixo é o mesmo, né? O crescimento econômico que faz com que tenha dinheiro para um time se sobressair, com grandes jogadores, grande técnico, com elenco, instalações, centro de treinamento, tudo isso custa muito dinheiro. E quando uma região é deprimida economicamente, eu acho que o futebol vai embora junto, né? Então, eu acho que isso vai afetar muito mais nesse plano, no plano de que um certo estado, por uma situação econômica específica, pode sobressair e num outro momento ele pode declinar, né? A gente tinha, então, Chapecoense, o Avaí, Figueirense, depois eles caíram todos, né? Eu acho que todos os 4 times de Santa Catarina foram para a segunda divisão, ou 3 deles, não sei. Mas o fato é que eles estão sempre aí, né? E times tradicionais da Bahia, por exemplo, foram rebaixados, né? Então eu acho que tem um pouco dessa gangorra nas periferias do sistema, mas Rio e São Paulo são hegemônicos, são dominantes dentro do cenário brasileiro e impõem essa hegemonia por causa da indústria de mídia, que está situada, que tem sua sede local nesses estados, né? Então, claro que quer ver um outro fator? Durante muitos anos, o Canal 100. O Canal 100 era um programa de cinema que fazia filmes de curta-metragem sobre jogos de futebol em 70mm. Era aquela tela gigantesca, maravilhosa, planos em câmera lenta. Pois o Canal 100 só passava jogos de 2 times, Seleção Brasileira e Flamengo. Eu tenho a certeza de que isso influenciou muito o tamanho da torcida do Flamengo ao longo de décadas, né? Que você ia no cinema ver qualquer filme, antes tinha o Canal 100 mostrando o Flamengo disputando a final do Campeonato Estadual. Era um jogo normal, mas em 70mm tudo fica épico, né? Tudo vira a cena do Ben-Hur, assim, o Zico fazendo um drible em câmera lenta, era aquela coisa assim, sensacional, espetacular, mas era uma produção carioca, né? Então, que você não tinha um Canal 100 do Internacional, ou do Grêmio, ou do Atlético, ou do Cruzeiro, né? Eu concordo muito com isso que o Gastaldo falou, né? E acho bastante interessante essa questão do desenvolvimento econômico do Estado, aqui no caso de Santa Catarina, por exemplo, ter, de certa forma, aí uma relação com a ascensão dos times, né? Sim, Santa Catarina teve aí, os 4 times chegaram a estar na Série A conjuntamente, né? O Criciúma, a Chape, o Avaí e o Figueira. E aqui em Floripa, essa questão das
das sociabilidades locais que o Gastaldo falou é de fato bastante relevante, sim, né? O Avaí considerado aí o leão da ilha, da parte insular de Floripa, e o Figueira é o time da parte continental. E chegaram até a cogitar construir um estádio municipal aqui, né, no centro de Florianópolis, onde os dois clubes mandariam seus jogos nesse estádio. E aí, por uma questão de rivalidade, os torcedores não quiseram. Tipo, não, a minha casa é no continente e a minha casa é na ilha. Então, assim, a rivalidade mais uma vez aflorou aí nesse sentido, né? E falando um pouco mais da rivalidade, eu me lembro de um jogo que eu fui no estádio do Figueirense, entre Figueirense e América Mineiro, em 2017. Que o América estava disputando o acesso à Série A do próximo ano, e esse jogo, se o América ganhasse do Figueirense, o América subia, né? E aí eu fui ver esse jogo com a camisa do Cruzeiro, naquela ideia de, lógico, representar o meu time e também de representar Minas, porque, né, a gente gosta quando tem mais de 2 representantes mineiros na Série A, então era a chance ali do América subir também. E aí, eu chegando lá no Orlando Scarpelli, os policiais não me deixaram entrar. Por quê? Porque eu tava vestida com uma camisa azul do Cruzeiro, e o azul é a cor do Avaí. Assim, por mais que seja ali o azul claro do Avaí e o azul escuro do Cruzeiro, aquilo representava, de certa forma, uma ameaça. O Avaí nem tava naquele jogo, mas assim, os caras não me deixaram entrar, então eu tive que ficar do lado de fora, esperando uma boa alma me emprestar uma camisa para eu poder assistir o jogo. E por sorte era uma camisa verde que eu consegui emprestar. Então fui, né, torci pro América, o América ganhou aquele jogo e acabou subindo, e depois foi campeão aí daquela Série B. O Inter na época ficou em segundo lugar, tinha sido rebaixado, né, ali um ano antes. Bom, então eu acho que essa coisa da rivalidade sempre vai existir, independentemente dos tamanhos dos times e das disputas que estão em jogo, assim como a questão econômica também, né? Claro, o time que tem mais dinheiro vai se dar melhor, assim como o Estado que tem mais dinheiro vai se posicionar, de certa forma, no eixo econômico aí, com um posicionamento mais alto e, enfim, com uma mídia mais hegemônica e tudo mais. Maravilha, eu fiz esse questionamento com vocês, porque o exemplo que eu citei no início do nosso programa, né, lá dos 3 times da cidade de Juiz de Fora, e muita gente, quando eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, foi na época que o Tupi tinha acabado de subir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e todo mundo falou, ei, tá torcendo pro Tupi? Eu falei, não, cara, eu sou esporte. Então, independente do esporte não ter mais o futebol profissional, essa rivalidade se mantém, né? O esporte hoje é um clube social apenas. Tem uma piscina, tem um campo, tem tudo isso, mas infelizmente ele não tem essa prática profissional mais. E essa rivalidade é muito grande, né? É claro que a gente, é o clube da cidade que está disputando uma Série B, uma Série C, mas a rivalidade, você vibra quando esse time cai, vibra quando esse time perde, independente dessa parte do dinheiro que eu citei aqui para vocês. Matheus tem uma outra pergunta, não é isso, Matheus? Bom, trazendo agora para o cenário atual, né, por conta da violência em clássicos, as federações estaduais acabaram tomando a decisão da torcida única, né, que era para ser uma decisão, assim, a última das alternativas, né, excepcionalíssima. Vocês acham que a torcida única mais as rivalidades nesses clássicos estaduais? Bom, na verdade, eu acho isso de torcida única uma grande bobagem. Eu não creio que isso aflore a rivalidade, porque rivalidade não quer dizer pancadaria, e talvez até dê o resultado contrário, incite mais ainda a violência em vez de diminuir. É claro que esses delitos, apesar de lamentáveis, eles vão acontecer dentro ou fora do estádio, infelizmente. E daí, quando você proíbe a entrada do seu rival no estádio, você já cria todo aquele clima de tensão que pode, sim, acabar incitando mais violência ainda, só do cara ver o seu adversário do outro lado da rua com a camisa do outro time, sabe? Mas aí a gente não tá falando de torcida, enfim, a gente tá falando de criminosos, né? E a violência no futebol, ela é um reflexo da violência da sociedade, né? Essa violência se manifesta dessa forma nos estádios, porque o futebol é um fenômeno de massa. Mas, do ponto de vista do jogo em si, eu acho que o espetáculo perde totalmente a graça se não tiver com as duas torcidas. Porque num clássico, mesmo você odiando a presença do seu rival dentro da sua própria casa, né, você aceita aquela presença, porque você sabe que isso faz parte do jogo, né? Os times se complementam, é isso que significa rivalidade. Você sem o seu rival não é nada, e aí, consequentemente, um clássico sem torcida, pra mim, não é um clássico.
É claro que a gente está falando aqui de uma rivalidade sadia, que é isso que o Edson levantou aí várias vezes, né? Das apostas, enfim, das brincadeiras, né? Que eu até cito muito também o Schadenfreude, né? Que é um termo lá da psicologia alemã, que é isso, que é você ficar feliz pela desgraça alheia, pela desgraça do seu rival. Mas isso não quer dizer que você vai partir para cima dele, né? Enfim. E o Edson falou também da questão da torcida mista, que é interessante a gente ponderar que a torcida mista do Grenal, né, lá em Porto Alegre, ela aparece justamente onde a rivalidade é, de certa forma, bastante característica, né? E aí os dois times vão na contramão disso e colocam um setor misto nos estádios. Foi uma iniciativa pioneira, está desde 2015 rolando. Muito embora, e essa foi uma informação que eu tive conversando com jornalistas da Zero Hora durante o meu mestrado, os dirigentes de Grêmio e Inter, vira e mexe, eles sugerem acabar com esse espaço da torcida mista, que eles querem colocar mais do seu, né? Então eles falam que os 2.000 lugares do espaço misto não lotam e que daí seria melhor dar um lugar para a torcida adversária. E isso foi feito agora em 2020. No Grenal que a gente teve da Libertadores, já não tinha o espaço da torcida mista, né? Com essa desculpa de que, não lota. Então, assim, por que não faz um preço promocional e enche lá o setor misto de famílias, crianças, idosos e tudo mais? Isso eu acho que seria uma bandeira na luta contra a violência nos estádios, bem mais eficiente do que simplesmente você colocar uma torcida única. O caso é que todos falam que é importante desenvolver uma cultura de paz, mas pouco se faz nesse sentido. A ideia de uma torcida única, no meu entendimento, ela incentiva a violência, porque ela parte de você presumir que é impossível as torcidas conviverem no mesmo espaço. E aquilo que eu falei antes do teorema de Thomas, né? Se uma certa representação é assumida como sendo verdadeira, mesmo que seja ou não, as consequências vão ser verdadeiras. Então, você dizer gremistas e colorados ou flamenguistas e vascaínos é impossível conviverem no mesmo espaço, e as pessoas assumirem que isso é verdade, é impossível coexistir no mesmo bar, é impossível coexistir no mesmo ônibus, no mesmo vagão do metrô, na mesma cidade. Então, eu acho que a ideia da torcida única muito mais promove a violência, facilita no curto prazo, ali no miúdo, o trabalho da polícia. Mais ou menos, porque as torcidas começam a brigar, porque os torcedores continuam existindo. Onde eles vão estar? Pela cidade. E não vai ter polícia na cidade toda. Então você facilita ali no miúdo, dentro do estádio, mas pensando que os torcedores são milhões, você não tem polícia para controlar a cidade inteira. Então vai ter briga no metrô, vai ter briga na praia, vai ter briga no ônibus, vai ter briga em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma solução rasteira, de curto prazo, e que realmente não produz nada que seja positivo para o futebol. E mesmo isso que a Thalita falou, né? É melhor botar em cadeiras ou assentos para que lote mais, para que dê mais gente. Isso é pensar apenas no lucro de curto prazo e não no grande investimento social que seria promover uma cultura de paz, uma cultura de tolerância, de respeito à diferença, que não é só a diferença de uma camisa e de outra camisa. É a diferença da alteridade. É que permitir que o outro não somente exista, que ele compartilhe comigo o mesmo espetáculo, que ele compartilhe comigo a mesma arena, a mesma cidade, o mesmo mundo. Então, essa ideia de tolerância radical com a existência do outro, na sua essência, ela é fascista. E eu acho que é contra isso que a gente tem que lutar. A gente tem que construir um mundo onde tenha lugar para todo mundo. Para o gremista e para o colorado. Para o atleticano e para o cruzeirense. Todos são manifestações de uma mesma paixão pelo futebol. Então, investir na separação, na segregação, no isolamento radical, é investir na violência. Esse é o meu entendimento. Para meio que resumir isso que vocês dois comentaram, eu lembro agora, eu acabei de lembrar disso, do nosso primeiro episódio, né, o direito de torcer, da frase do nosso entrevistado, é o seguinte, você estar no estádio e acompanhar o grito da torcida rival ao comemorar um gol, ao comemorar uma vitória em cima do seu time, é o maior formador de caráter que pode existir dentro dessa sociabilidade. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra.
A música escolhida para o episódio de hoje é Whisky a Gogô. Ela foi composta pela dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas e gravada pelo grupo Roupa Nova em 1984. Solta a música aí, Léo! Foi numa festa cheia de Cuba Libre e na vitrola dos que acordou. A meia luz e som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passando um segundo, o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, no sonho a mais não faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar vocês, no sonho a mais não faz mal. A música conquistou as arquibancadas cariocas após inspirar duas torcidas em um dos seus cantos. Protagonizaram esse episódio as torcidas do Flamengo e do Fluminense. Enquanto o Tricolor, em um trecho da música, canta ganhar Fla-Flu é normal, a torcida rubro-negra responde com a quantidade de gols que o clube conquistou em sua história. Com o trecho, abre aspas, a Copa do Brasil, 3 brasileiros já ganhamos 6, já atualizaram para 7, e nesse sou campeão mundial, fecha aspas. Thalita e Gastaldo, né? Esse quadro nosso, a gente tenta sempre fazer uma relação da música brasileira com o esporte e, nesse caso, com o futebol. Vocês dois, estudando essas rivalidades, como que essas músicas acabam interferindo nesse tom jocoso, nesses futebols que o Gastaldo já mencionou, e nessa relação entre as torcidas, essa rivalidade local que a Thalita já mencionou aqui pra gente? Bom, em relação aos cantos de torcida, dependendo do canto, né, eu acho que a coisa sai dessa questão, assim, da relação jocosa, da brincadeira pura e simples, ou até mesmo do estereótipo, né, que, sei lá, um refrão que fala que o seu clube é o verdadeiro clube do povo, e descamba para algo muito sério, que é o crime de injúria, principalmente injúrias raciais e sexuais, no caso do futebol. Eu vou ilustrar essa minha resposta com uma matéria da Folha de São Paulo, que foi veiculada já tem um tempo, em 2014, pouco depois daquele caso que aconteceu envolvendo o goleiro Aranha, lá na Arena do Grêmio. E aí a Folha analisou cânticos de 10 torcidas dos principais times brasileiros, né? Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. E aí as conclusões não foram nada otimistas, né? A Folha traz naquela pesquisa que, em relação às palavras chulas encontradas nas letras, o time mais boca suja nesse sentido era o Grêmio, com 82 palavras aí que sugeriam injúrias, né? Seguido por Palmeiras e São Paulo. A palavra mais utilizada nessa pesquisa, os pesquisadores evidenciaram a palavra puta. Ou seja, a violência de gênero já aparece em primeiro lugar. Depois aparece a palavra chiqueiro, que é a segunda mais utilizada, para se referir à casa dos adversários. E depois vem as comparações com animais, né, com o uso das palavras gambá e macaco. E aí é interessante nessa matéria da Folha, porque a palavra macaco aparece, segundo a pesquisa, restrita aos cânticos dos times gaúchos. Então aparece 31 vezes nas letras de cantos de torcida do Grêmio e 7 vezes nas letras de cantos de torcida do Inter, né? E, claro, a palavra cu, gay, putos, bambi, enfim, nem sei se a gente pode, né, falar esses termos aqui, mas enfim, esses termos também aparecem com frequência nas letras analisadas e escancaram aí algo que, né, é criminoso, né? Então, assim, a homofobia, que junto do racismo e do machismo, eu acho que são as formas de discriminação mais evidentes nos estados, infelizmente. E são temas, inclusive, que o Passes em Passes já discutiu bastante aqui, né? Então vale a pena ouvir os programas anteriores também para refletir aí melhor sobre esse assunto.
Essa pesquisa que eu trouxe é de 2014, então eu quero acreditar que atualmente a gente já tem um cenário aí um pouco mais otimista, né? Acho que a gente já evoluiu um pouco nesse sentido dos cantos de torcida. Mas, enfim, infelizmente, né, são preconceitos que são reflexos de toda a sociedade, então, mais uma vez, eles ficam evidenciados no futebol por ser um fenômeno massivo, mas a gente sabe que esse é um problema social muito mais amplo. O racismo, por exemplo, ele só passa a ser considerado crime no Brasil em 89. A Lei Maria da Penha de 2006. E a homofobia teve que esperar até o ano passado para ser criminalizada pelo STF. Tanto que foi só em 2019 que nós tivemos pela primeira vez na história do futebol uma partida paralisada pela arbitragem por conta de um refrão homofóbico que dizia time de viado. Então, assim, em relação aos cantos de torcida, eu acho que a gente está avançando, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Complementando o que a Thalita falou, essas questões, sim, o futebol reflete problemas sociais que são mais amplos do que o próprio campo de futebol, mas existe algo que se pode fazer, aplicar a lei, por exemplo. A Thalita falou que uma partida foi interrompida por causa de ofensas de gênero e tal, mas assim, o Grêmio, por exemplo, o primeiro jogador negro a poder jogar pelo Grêmio foi em 1957. Até então, nenhum jogador negro era admitido pela diretoria do time, né? Então, esse tipo de coisa, o que você tem que fazer? Punir. Por que as torcidas pararam de jogar coisa dentro do campo? Porque tem perda de mando de campo, você tem uma punição. O cara que tenta jogar uma coisa, a própria torcida coibia de fazer isso. Então, se você tem um Ministério Público, se você tem um poder judiciário ativo, no sentido de um Tribunal de Justiça Desportiva que tome conta realmente disso, coíbe esse tipo de prática, né? E produz efeitos na própria torcida e na própria sociedade. E isso me parece que está sendo feito relativamente pouco, né? Então, com relação à música que o pessoal toca, eu gosto de duas, né? Tem a música que exalta o próprio time. Tem a música do Ayrton Senna lá, que a torcida do Flamengo canta, e tem a música do Mamonas Assassinas, que a torcida do Inter canta, que é a camisa vermelha, com a cachaça na mão. Tem uma coisa do louvor do álcool, também faz parte dessa cultura do futebol, né? Na Argentina eles falam muito do vinho, no Brasil é cachaça. Então, mas é o quê? Que fala da alegria de estar ali, de ser do time campeão, do time vencedor. É por aí, eu acho que é enfatizar aquilo que é bom, coibir aquilo que é ruim, né? Então, se é crime, tem que punir. Perde mando de campo, faz com que seja realmente muito ruim alguém fazer uma coisa dessas. O caso do Aranha colocou a torcida do Grêmio na berlinda. Eles passaram a ser vistos como um time racista, e é uma cultura que está muito arraigada dentro da torcida do Grêmio. Eles chamam a torcida do Inter de macaco tem décadas e nunca aconteceu nada. Quando começou a acontecer, eu acho que começou a refrear. Então, se tem uma ação que pode ser tomada, ela deve ser tomada. Porque senão as autoridades são coniventes. E aí isso incentiva a continuação dessas práticas, né? Então eu acho que tem uma ação política, uma ação judicial que precisa ser tomada se a gente quer que as coisas mudem. Senão é incentivo a que continue tudo como está. Esse é o 15º episódio do Passes em Passes do Esporte Como Você Nunca Ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no @LemioErg no Facebook, no Instagram e conversa com a gente. Depois, né, agora dessa vez, a gente abriu a nossa caixa de perguntas e a gente trouxe uma dúvida de uma internauta, não é isso mesmo, Matheus? Isso mesmo, Felipe. É a dúvida da Clara Quintaneira, @Clara Quintaneira. Ela pergunta como essas rivalidades estaduais implicam na audiência dos jogos, dos clássicos, na televisão. Como é que vocês veem essa relação, Gastaldo e Thalita? Bom, primeiro, os jogos têm que ser transmitidos mediaticamente, não é? Eu acho que é o primeiro fator aqui. Jogos clássicos dão sempre muita audiência quando eles são transmitidos, né? Então, a ênfase, o foco das emissoras é na audiência. Então, como clássicos dão audiência, elas são a audiência de mídias locais, focos
jogos que não são diretamente envolvidos com aquelas comunidades tendem a dar menos audiência. Por isso que, assim, no Rio Grande do Sul passa um jogo do Inter ou do Grêmio. No resto do Brasil passa o jogo do Flamengo. Esse tipo de coisa, assim, né? Eles montam a grade de programação transmitindo essa partida ou aquela, né? E para quem gosta de futebol, gosta de ver qualquer jogo, gosta de ver jogo bom, né, e tal. Mas normalmente o torcedor de futebol quer ver o seu time jogando. E o clássico é um jogo que naturalmente atrai audiência, né? E acho que é isso, que o jogo vai ser passado porque ele tem potencial de gerar audiência. E não o contrário, né? Que a emissora vá procurar valorizar isso ou aquilo, né? Acho que a ênfase na rivalidade produzirá essa audiência. O perigo é passar o fio, né? É você insistir tanto na diferença, na rivalidade, na agressividade, que isso descambar para fora de campo, em violência, né? Então isso é o grande problema que eu vejo. E só para complementar aí, né, o Edson falou que a audiência, no caso dos clássicos, ela é algo natural, né, porque é essa coisa, né, o clássico é clássico, mas eu acho que, aí ele falou, para quem gosta do futebol, né, quer ver o seu time jogar, mas eu acho que no caso do clássico, até para quem não gosta muito, sabe, então respondendo aí a Clara, né, que fez a pergunta, eu acho que o enlace com a audiência está garantido com potência máxima, assim, quando é um clássico. Porque mesmo quem não é muito ligado em futebol, para assistir. Ou pelo menos deixa a TV ligada ali, vai fazer outra coisa, só para no dia seguinte comentar do jogo, zoar o rival no trabalho, enfim, esse tipo de coisa. Então, sim, acho que os jogos clássicos têm tudo a ver com o enlace aí com a audiência. Só para complementar um pouquinho essa pergunta aí da Clara, é claro que a gente está falando aqui especificamente das rivalidades regionais, né? Na maioria delas entre clubes da mesma cidade, mas até que ponto o Campeonato Brasileiro, o modelo que a gente tem hoje, né? O esvaziamento cada vez maior dos estaduais e os campeonatos brasileiros, eles conseguem realmente criar clássicos, Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Vasco? Quem comenta muito isso com a gente, o nosso coordenador aqui do grupo, o Ronaldo Elal, e ele fala que, na época dele de ir para o Maracanã, essa rivalidade era muito concentrada nos clubes cariocas, né? O rival era o Botafogo, o Fluminense e o Vasco. E, ao longo do tempo, com essa cobertura maior, Campeonato Brasileiro, uma coisa mais nacional e reduzindo, em certa medida, essa parte local, dependendo dessa abordagem que a imprensa vai fazer, tem alguma coisa nisso também, de o clássico das multidões, então Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, essa rivalidade, tentar pegar algum outro desse eixo Rio-São Paulo, né, muito focado nisso, para se tornar um clássico nacional? Eu acho muito difícil, eu acho que isso pode acontecer e já até aconteceu, mas situacionalmente. Por exemplo, final dos anos 70, o grande clássico nacional era Inter e Cruzeiro. Eram os dois melhores times disparado. Era Nelinho do lado do Cruzeiro, Falcão do lado do Inter, Falcão, Batista, Carpegiani. O Inter era um timaço. Cruzeiro, Nelinho, Palhinha. Era dois grandes times que disputaram ponto a ponto o Campeonato Brasileiro. Depois teve jogos pela Libertadores da América, tá? Atlético Mineiro e Flamengo no início dos anos 80. Era aquele time do Zico e o time do Reinaldo. Eram os dois melhores times do Brasil no início dos anos 80, era Flamengo e Atlético Mineiro. Então, vários jogos decisivos entre eles. Nos anos 90, Grêmio e Palmeiras. Teve um 5-0 aqui, um 5-1 lá. Foi, assim, vários jogos de Libertadores, de decisão de brasileiro e tal. Mas, assim, é o momento que faz essa rivalidade aparecer. Hoje em dia, um jogo de Grêmio e Palmeiras, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, é só mais um jogo. Entende? É uma coisa muito circunstancial que em alguns momentos essa rivalidade, aspas, apareça. Porque se decidem vagas importantes, posições importantes em grandes campeonatos, mas pelo fato de você não ter um vizinho palmeirense ou não ter um vizinho atleticano, ou um colega de trabalho, ou coisa assim, quem sustenta viva a rivalidade
é o seu amigo, é o seu colega de bar, é o seu colega de trabalho, o porteiro do seu prédio, que está lá brincando com você, que está apostando uma caixa de cerveja. É essa pequena sociabilidade cotidiana que mantém viva a tensão, vamos dizer, brincalhona do rival, né? Então, uma rivalidade desse tipo nacional, assim, vejo com poucas chances de prosperar fora de eventos circunstanciais. O Edson falou aí, né, da rivalidade a nível nacional, que às vezes, né, não tem chance de prosperar. Eu acho que algumas, nem a nível regional, por exemplo. Lembrei aqui, né, no que ele foi falando sobre os jogos, as rivalidades nacionais ou regionais. Eu lembrei de um jogo que eu fui na Arena da Baixada, aqui em Curitiba. Eu já morava aqui em Santa Catarina, então era pertinho. E aí era um clássico, Atletiba. E assim, o jogo não tinha o menor clima de clássico, assim. Lógico que a gente está falando da Arena da Baixada, que foi um dos estádios que antes mesmo do projeto FIFA e de elitização dos estádios brasileiros já era considerado um estádio padrão FIFA. E o que eu vi naquele clássico foi um jogo morto, assim. Apesar do jogo ter pegado fogo dentro de campo, e teve expulsão, e teve pênalti convertido, e pênalti perdido e tudo mais. Era um jogo pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 11 da manhã, e as duas torcidas ali meio mortas, assim. E o público, tanto do Atlético Paranaense quanto do Coritiba, era um público homogêneo. Majoritariamente homens, brancos, de meia idade, e que assistiam aos jogos sentados. Então, assim, né, fazendo jus aí essa coisa meio elitista, que às vezes esse estereótipo que aparece aí em cima da Arena da Baixada. Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. Thalita e Gastaldo, sobre esse tema que a gente está conversando no podcast aqui, no Passes em Passes, vocês têm algum livro ou artigo que você recomendar? Eu posso citar o livro do Arley Damo, Futebol e Identidades Sociais. É um livro da editora da URGS, publicado, se não me engano, em 2002. Muito bom livro, conta bem essa história da rivalidade local no Rio Grande do Sul. E uma série de artigos, né? Tem muitos artigos sobre isso. Tem um artigo que chama Arquibancada Eletrônica. E, sim, um artigo que está publicado na revista Horizontes Antropológicos, que chama O Complô da Torcida, que é sobre recepção coletiva de futebol em bares. Que eu trabalhei num bar em São Leopoldo, fiz trabalho de campo etnográfico lá por muitos anos, sempre no mesmo bar. E o bar é uma situação muito interessante de pesquisar futebol, porque no estádio a torcida adversária está a muitos metros de distância, ela está do outro lado muitas vezes do estádio. Então você pode gritar, xingar muitas coisas, que é muito complicado quando o cara na mesa ao lado está com a camisa do rival. É uma situação tensa, sempre parece que vai ter confusão, mas que tem mecanismos interacionais dentro da situação que reduzem a violência. Sempre alguém faz uma piada, alguém tira uma graça, o pessoal começa a rir e não sai briga, né? Então, assim, é interessante para a gente pensar como a gente consegue ter a tensão da rivalidade sem irrupção de violência, né? Então, claro que tem histórias de brigas em bares, todos conhecem, mas o cotidiano de ver jogos no bar não tem briga. O evento normal é risada, brincadeira, palhaçada, paga a conta e vai embora. Então, é um artigo que eu acho que é interessante para pensar esse tipo de coisa. Bom, já que o Edson priorizou aí, né, o âmbito acadêmico, que tem aquela leitura mais rígida e tal, eu vou fugir um pouquinho da pesquisa acadêmica e vou recomendar 2 obras literárias, assim, que não são necessariamente sobre rivalidade, mas que tem uma narrativa bastante clubista, assim, no sentido de ter uma narrativa bastante apaixonada. A primeira é a biografia do jogador Dirceu Lopes, que foi ídolo do Cruzeiro, né, e um dos maiores expoentes aí do famoso futebol arte brasileiro. Esse livro, intitulado O Príncipe, a real história de Dirceu Lopes, foi escrito pelo jornalista e cruzeirense Pedro Blanc, e narra aí fatos marcantes da trajetória do Dirceu, como a conquista do Brasileiro de 76, sobre o Santos do Pelé,
e o corte injusto do Dirceu Lopes da seleção de 70, né, por pressão dos militares, que foi quando o João Saldanha foi demitido pela sua ligação ali com o Partido Comunista e o Zagallo assumiu. Eu tive o prazer de trabalhar no lançamento desse livro, na assessoria do próprio Dirceu Lopes, né? O livro foi lançado em 2014 e assim, não só por ter um craque, mas pela pessoa simples e humilde que o Dirceu acabou se tornando meu maior ídolo no futebol, e eu recomendo muito essa biografia da história dele, porque além de ser muito bem escrita pelo Pedro Blanc, diz muita coisa sobre política e futebol na época da ditadura. E a segunda obra que eu vou indicar, para não dizerem aí que eu sou muito clubista, deixando um pouco a rivalidade de lado, é o livro Atleticano Vai ao Paraíso, que foi lançada pelo jornalista Fred Melo Paiva em 2013. E esse livro reúne as crônicas do Fred que ele publicava no jornal Estado de Minas, entre 2011 e 2013. Foi um momento que o Atlético sai de uma quase queda em 2011 para conquistar a época da Libertadores de 2013, né? Bem sofrida, assim, bem à moda atleticana. E o Fred, ele escreve de uma forma impecável, então é um livro muito bom de ler. Ele é um cara extremamente culto e muito bem-humorado. Então as crônicas desse livro, elas têm aquele humor ácido, assim, inteligente, bem sagaz. Além de tudo, o Fred é o cara mais clubista que eu já conheci, assim, e então é uma obra passional mesmo. Vale a leitura, especialmente para os atleticanos, claro, né? E para todo torcedor que quer entender aí um pouco como funciona e se sentir pertencendo a um clube. O nosso programa está quase no fim, mas antes da gente despedir dos nossos convidados de hoje, a gente tem um quadro importantíssimo que é o Jogo da Vida. Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza que era apaixonado pelo esporte? Dado o tema do programa de hoje, nós pensamos em mudar um pouquinho essa pergunta. Sempre foi qual é o jogo da vida, a gente vai mudar. Gastaldo e Thalita, qual foi o clássico da sua vida, ao invés de falar qual o jogo da vida? Como quase todo colorado, o grande Grenal da história que eu me lembro foi o Grenal do 5-2 do Fabiano. Fabiano não era um grande jogador, mas aconteceu em 97, 98, por aí. O Fabiano era um jogador mediano, mas teve um Grenal que ele estava assim, possuído, e ele tortou o jogo. O time do Grêmio teve várias expulsões e acabou o jogo 5-2 para o Inter. Foi assim, me lembro do êxtase das pessoas, assim. Inclusive tem uma brincadeira entre colorados, assim, onde você estava no Grenal do 5-2? Porque assim, eu estava no shopping, eu estava no bar, todo mundo lembra onde é que estava naquele jogo. Foi o jogo que os colorados todos se lembram, né? Então posso ser óbvio e dizer esse jogo também. Bom, pra mim, acho que essa é a pergunta mais difícil de todas. Se fosse pra falar de um modo geral, sem ser clássico, o meu jogo da vida seria, sem dúvida, a final da Libertadores de 2009, entre Cruzeiro e Estudiantes. Eu tava lá naquele jogo, né, e apesar do Cruzeiro ter perdido do jeito que foi, no momento em que o Cruzeiro abre o placar, eu era a pessoa mais feliz do mundo daquele Mineirão, né. Mas assim, pra não dizer que eu sou pé frio, tive várias conquistas importantes do Cruzeiro, como o Brasileirões, Copa do Brasil e, claro, vários clássicos aí contra o Atlético Mineiro. Me lembro de alguns, vou pontuar 3 aqui rapidinho. Um que o Cruzeiro ganhou de 2-1 do Atlético de virada, com um gol nos acréscimos, assim, era a minha primeira vez no Mineirão, então foi bem emocionante, já começar com um clássico, né? Depois foi aquele jogo épico do 6-1, em que o Atlético tinha a faca e o queijo na mão para rebaixar o Cruzeiro, e aí tomou uma goleada. E o terceiro foi a final da Copa do Brasil de 2014, que apesar do Cruzeiro ter perdido, foi um jogo que eu tava no Mineirão, e assim, saí de lá arrasada e tudo, mas era um momento em que a imprensa nacional estava olhando muito para Minas Gerais. Então, assim, era a segunda vez que a final da Copa do Brasil era disputada por rivais do mesmo estado. A primeira tinha sido no Rio, né, entre Flamengo e Vasco.
E aí, apesar da derrota do Cruzeiro, eu gosto de lembrar daquele jogo por isso, porque Minas estava na cabeça. O Atlético tinha sido campeão da Libertadores e o Cruzeiro bi do brasileiro, né? E aí o famoso eixo Rio-São Paulo foi obrigado a olhar um pouco mais para Minas. Esses foram meus jogos da vida, né? Meus clássicos da vida como torcedora. Mas eu não posso deixar de lembrar também, assim, como profissional, como jornalista, do 7-1 entre Brasil e Alemanha, que eu assisti lá do Mineirão em 2014. Eu trabalhei como voluntária de imprensa da FIFA e ter perdido esse jogo para mim, do jeito que foi, né, de 7, que é um placar de até uns 4, assim, seria considerado normal, só não foi mais triste do que ver o Cruzeiro perder a Libertadores de 2009. Obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe esse episódio com seus amigos, envie aí os seus comentários pra gente, leia o nosso blog comunicaçãoesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo @LemeWerge. Queria agradecer demais a presença dos dois convidados, o assunto é muito bom, rendeu demais, muito conhecimento, muita informação para você, para mandar para seus amigos aí naquele grupo de futebol que você tem, que vocês acabam brincando aí, amigos e amigas, essas rivalidades aí clubísticas. Edson, muitíssimo obrigado pela sua participação. Já está mais do que convidado para voltar outras vezes aqui com a gente para abordar vários temas. Você é um dos membros que mais influencia a gente aqui no nosso Leme, suas pesquisas, todo o trabalho que você tem nessa pesquisa sobre o esporte. É uma honra te receber aqui no nosso Passes em Passes, viu? Opa, um prazer foi meu. Conte sempre com a gente. Thalita, sua estreia aqui no nosso Passes em Passes, espero que volte em breve, viu? Nosso 15º episódio, muito obrigado pela sua participação, mesmo com a distância, agora a gente tem essa possibilidade aí de gravar por aplicativos, então tá mais que convidada para voltar em outras oportunidades aqui com a gente, pra gente trocar passes sobre outros temas também, Thalita. Que isso, gente. Eu que agradeço pelo convite. Voltarei, sim, com muito prazer. Fiquei feliz da nossa discussão ter rendido bastante. Para mim foi um prazer também conversar com o Edson Gastaldo, que eu conheci aí só pelas leituras mesmo, né? E hoje pude ter um contato mais próximo. Então é isso. Obrigada pelo convite. Fiquem em casa, se cuidem e confiem na ciência. Passes em Passes é uma rede do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro de Marina Mantono, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, produção de Marina Mantono e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal. Esperamos vocês no nosso 16º episódio, vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, como você nunca ouviu.